O tempo e os propósitos de Deus. Você já parou para pensar sobre isso? É óbvio que o que nós vamos conversar hoje é algo que provavelmente você já estudou na sua igreja, já ouviu alguma pregação, já leu o texto. Está lá em Eclesiastes 3, nós vamos usar como base para o nosso bate-papo. Mas você já parou para refletir sobre aquilo que o texto está falando? Para meditar profundamente, para pensar sobre e principalmente para aplicar na sua vida aquilo que o texto bíblico está ensinando? Bom, se você nunca fez, nós vamos fazer isso hoje. Se você já fez, quem sabe você pode aprender alguma coisa nova, crescer um pouquinho no seu conhecimento. E para isso, nós vamos usar o nosso convidado de hoje, o pastor Luciano Scala, para nos ajudar na interpretação desse texto e, obviamente, para responder muitas perguntas sobre. Por isso, fique ligado, o Consulta ao Doutor Temas Bíblicos de hoje está apenas começando. Roda a vinheta. Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Consulta ao Doutor Temas Bíblicos. E olha, você não errou de canal não, você não errou a programação, é o Consulta ao Doutor realmente, não com a Jaque. A Jaque hoje não pôde estar e por isso eu já deixo aqui um grande abraço para ela. Jaque, muito obrigado, viu, pela confiança de sempre e também agradeço a direção da HIT pela confiança no meu trabalho também, abrir um pouquinho aqui do espaço para a gente poder conversar sobre um tema que é tão interessante, tão agradável. Na semana que vem, já que está de volta normalmente, tá bom? Não precisa se desesperar, fica tranquilo, ela já estará de volta na semana que vem e eu vou aproveitar essa oportunidade para aprender junto com você sobre esse tema que é tão interessante. Nós vamos falar sobre o tempo e os propósitos de Deus, usando como base o texto lá de Eclesiastes 3, que é um texto muito conhecido, muito explorado. Você que nos acompanha com certeza já ouviu algum estudo sobre, já ouviu alguma pregação na sua igreja, já foi falado sobre esse trecho da palavra de Deus e também sobre o livro de Eclesiastes, que é um livro maravilhoso. E hoje nós vamos nos aprofundar de maneira mais específica nessa questão do tempo. E quem vai nos ajudar nesse desafio e já está aqui nos nossos estúdios é o pastor Luciano Scala. Pastor Luciano, muito obrigado. Eu sei, a gente sempre agradece aos nossos convidados porque sabe da dificuldade de achar um tempinho na agenda dos pastores, sempre muito corrida. Por isso eu te agradeço bastante, pastor Luciano. Muito obrigado, uma ótima noite. Seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Maravilha, boa noite a todos, boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez para a gente partilhar da palavra de Deus. E é sempre muito bom falar de Deus e, sobretudo, falar desse texto, que para mim é um dos textos mais importantes dentro dos textos de Eclesiastes, né? Fala sobre o tempo, sobre o propósito, e isso fala com todos nós, porque todos nós estamos dentro dessa verdade, né? Então, vai ser muito bom a nossa conversa de hoje. Pastor, o texto de Eclesiastes, antes da gente entrar propriamente ali no versículo 3, ele fala de uma questão que tem me intrigado bastante nos últimos dias. Nós já estamos aqui, né, já partindo para a metade do mês de março e o tempo parece que não para e cada vez passa mais rápido. E o texto de Eclesiastes fala que a nossa vida é um sopro. Se eu não estou enganado, lá no capítulo 1 ele fala sobre isso. E uma vez eu ouvi uma pregação onde o pastor falava que é um sopro, não é um sopro prolongado, não é aquele... Não, é só um... bem rápido. Só um vapor, né? Muito rápido. O pastor tem também essa impressão que os dias estão passando mais rápido e esse tempo que Eclesiastes fala, dessa vida ser um sopro, é realmente isso? É algo muito rápido que passa e a gente nem consegue ver? É verdade, o tempo tem passado cada vez mais rápido. Nós temos essa impressão e não é só uma impressão, é um fato, né? Nós já estamos aí caminhando para a segunda quinzena do mês de março, então o ano está passando rápido demais e a vida é isso. E quando o texto de Eclesiastes apresenta a vida como este sopro, como esse algo tão passageiro, é para justamente nós nos atentarmos que nós devemos viver a vida e, como diz em Eclesiastes, viver bem, aproveitar a vida e, sobretudo, aproveitar esta vida na presença de Deus. Com certeza. E a gente vai ter uma prova real dessa questão que o tempo passa rápido aqui no programa, porque daqui a pouquinho já está na hora de terminar e a gente nem começou, o tempo passa muito rápido. Pastor, eu fiz essa introdução falando sobre a vida ser um sopro, que ela passa muito rápido, para a gente entrar no texto de Eclesiastes 3 que fala sobre o tempo.
Quando a gente vai falar sobre o tempo, e ali o texto ele é bem descritivo, né? Dando as lições de que existe tempo para tudo na nossa vida. Quando a gente para pensar que o tempo passa muito rápido, a gente precisa estar atento, porque senão a gente vai desperdiçar a nossa vida em algumas coisas que não são aquilo que a gente deveria se concentrar e se atentar. O irmão faz uma divisão do texto de Eclesiastes, que é a maneira como nós vamos abordar aqui o assunto, que eu achei muito interessante, em 2 tempos, né? E eu queria que o irmão explicasse um pouquinho isso, até para quem nos assiste poder entender e para a gente poder caminhar em cima disso também. Como é que o irmão teve essa distinção desse tempo, o irmão estudando? Explica um pouquinho para a gente. O texto de Eclesiastes 3, ele começa dizendo que tudo que acontece na vida existe um tempo determinado para acontecer. Então, esse tempo nós poderíamos trocar essa palavra tempo pela palavra fase. São fases da vida que nós passamos. E para cada uma destas fases existe um tempo determinado que não é pelo homem, mas é um tempo determinado por Deus. E o texto vai ainda ampliar dizendo que para cada tempo existe um propósito. Então, olhar para a vida com esse olhar, com esse viés, compreendendo que tudo existe uma fase e que cada uma destas fases existe um propósito, isso traz um conforto muito grande. Porque existem coisas na nossa vida, coisas que acontecem, sobretudo coisas que são difíceis de nós compreendermos, e olhar para estas coisas e dizer, ainda que eu não entendo o motivo, existe um propósito por detrás disso, um propósito de Deus, que talvez lá na frente eu vou entender, ou talvez somente lá na glória eu vou entender. Isso traz um conforto muito especial, muito grande, pelo menos para mim. E esse texto de Eclesiastes, analisando cada um dos tempos que o autor vai apresentando, ele apresenta alguns tempos que são necessários, que são obrigatórios, que não tem como fugir. O primeiro tempo que ele coloca é o tempo de nascer e um tempo de morrer. Ele apresenta os 2 extremos e é claro que todo ser humano, ele nasce e ele morre. O autor não fala o que acontece no intervalo do nascer e no morrer, porque ali o que acontece é a vida. Mas ele apresenta os 2 extremos, nascemos e morremos. Isso é obrigatório. Tempo de guerra, tempo de paz, isso é obrigatório. A vida não é feita apenas de tempos de paz, existem tempos de guerra. Ele apresenta, por exemplo, que existe um tempo de rir e um tempo de chorar. Isso não é opcional. Isso é algo que faz parte do processo da vida. Esses tempos eu chamo de tempos obrigatórios. E existem também os tempos onde nós provocamos. Como, por exemplo, ele vai dizer, existe o tempo de plantar e o tempo de colher. Isso é uma opção minha, plantar e o que plantar. Colher já é algo obrigatório. Ele vai dizer que existe um tempo de abraçar e o tempo de afastar-se de abraçar. Isso eu que determino. Se determinada situação eu vou abraçar ou se eu vou me afastar, vou deixar de abraçar. Então essa divisão que eu fiz me fez compreender justamente isso. São tempos obrigatórios e outros nós devemos buscar a sabedoria de Deus para justamente provocá-los na nossa vida. Legal. A divisão fica bem didática e também fica bem didática até para a gente abordar aqui no programa. E nesse primeiro bloco nós vamos falar desses tempos obrigatórios, que são obrigatórios porque estão relacionados à pessoa de Deus, né? Quando a gente fala, por exemplo, de nascer e de morrer, isso está fora do nosso controle, ele está debaixo do controle de Deus, entra muito nessa questão dos propósitos. Mas, pastor, o que a gente tem visto hoje, eu já vou começar aqui com um assunto polêmico nessa questão aqui dos tempos, e principalmente nos obrigatórios, é da questão da dificuldade que a gente tem visto, principalmente em pastores, principalmente com mais destaque, mas também no meio evangélico de maneira geral, pessoas que não estão sabendo lidar com essa questão da morte. E a gente tem visto, por exemplo, muitos suicídios em grande escala. Não sei se o número aumentou ou se o destaque na mídia começou a ser maior, né? Fato é que tem aparecido bastante. Esse é um exemplo, mas a gente pode abrir isso para outros exemplos de como lidar com os tempos obrigatórios de Deus. Como é que o ser humano faz para entender e lidar com isso, já que, por conta do pecado, a nossa natureza acaba se rebelando contra Deus e eu imagino que contra esses propósitos obrigatórios de Deus também. Claro. A compreensão desses tempos que são obrigatórios
nem sempre é muito simples. Geralmente são tempos que, quando nós não atingimos um nível de maturidade espiritual para compreendê-los, nós sofremos por demais. A questão do suicídio é uma abordagem muito real. Sim, houve um aumento em casos, e nós não ouvíamos falar de casos assim no meio cristão, sobretudo em líderes. Sim. E isso tem aumentado muito. Então, os tempos obrigatórios, justamente pela falta de um embasamento bíblico, as pessoas têm encontrado dificuldade de lidar. Então, as pessoas hoje em dia, elas estão aprendendo uma ideia como que nós não vamos sofrer, que o cristão não sofre, e que se você sofre é porque existe alguma coisa errada na tua vida, na dinâmica da tua vida, alguma coisa você está fazendo de errado, quando na verdade a Bíblia não diz isso. A gente fala, por exemplo, o tempo de chorar, quando você chora, ou o tempo de guerra. São tempos obrigatórios na vida. E que você, sendo cristão, tendo você uma espiritualidade aguçada, uma vida com Deus, não vai te isentar de passar por isso, de passar por esses desafios, por esses dilemas na vida. E hoje em dia, a igreja ela tem tido dificuldade. Acredito que por uma falta de um esclarecimento bíblico, um esclarecimento teológico até mesmo, as pessoas têm encontrado essa dificuldade de lidar com os tempos difíceis da vida. Isso leva a pessoa ao desespero, leva a pessoa, às vezes, a cometer um suicídio, porque ela não compreende que passar por um momento difícil, sim, faz parte. E nós amadurecemos, nós crescemos com isso. Nós adquirimos novas experiências com Deus, passando por esses momentos difíceis da vida. Com certeza, né? As Escrituras trazem muitos exemplos, pastor, e depois a gente vai abordar mais profundamente disso. Eu queria continuar nessa questão, principalmente das dificuldades. A gente tratou aqui do suicídio dentro da igreja, né, no âmbito eclesiástico, mas a nossa sociedade talvez nunca viveu um surto tão grande dessas doenças psicossomáticas, né, que é um nome chique, para depressão, síndrome do pânico e tantas outras doenças que acabam afetando, e aí a nossa sociedade de maneira geral, e por afetar a nossa sociedade, afeta a igreja também, acaba afetando os cristãos. Que não era para afetar, né? Vamos deixar aqui, mas afeta. Exatamente por conta disso, pastor, de um não entendimento sobre os propósitos de Deus e sobre a cobrança que a sociedade coloca sobre cada indivíduo. O irmão até falou que a igreja sofre por não entender que às vezes vai perder, vai chorar, mas isso não é só da igreja, é a sociedade. Os pais hoje não criam filho para o filho ficar em segundo, por exemplo. Perfeita colocação. A gente vê isso muito no esporte, né, aqui no Brasil, onde a gente não aceita o segundo lugar. Um atleta batalhou tanto para estar ali, ele ficou em segundo diante de um universo de milhões. Mas para a gente não vale nada. Não tem valor. O que vale é o primeiro. E aí, normalmente, a resposta são essas, né? Introspecção, depressão, solidão, acanhamento. Como que a igreja vai lidar com uma questão que sai, né, das paredes, né, da nossa sociedade? Exato, é um desafio. Explicar para uma pessoa hoje em dia que existe o tempo de perder, isso é muito complexo, mesmo porque ela tem ouvido desde a sua infância que ela nasceu para ganhar, e que ela tem que ganhar, e que ela tem que vencer, e que o 9 não é tão bom quanto o 10, e que o segundo lugar não é reconhecido como o primeiro lugar. E essa mentalidade, ela tem entrado nas igrejas, e as pessoas, elas dentro da igreja também têm criado esse tipo de pensamento. Eu vou ganhar sempre, eu vou ganhar todas. E não. A grande verdade é que não. Que existe o tempo de ganhar e é muito bom ganhar. Mas existe o tempo de perder. E aprender a lidar com a derrota é um dos pontos mais maduros de uma vida, de um relacionamento com Deus. Porque se eu perdi, o que Eclesiastes 3 vai dizer? Existe um propósito. Mas qual que é o propósito? Não sei. Nem sempre nós entendemos, né? Mas isso faz parte de uma complexidade muito grande e tem levado as pessoas a viver em crise. Porque ela não consegue lidar com perder um relacionamento, perder um emprego, perder um ente querido. Então, a pessoa que não consegue lidar com isso, ela entra em depressão,
ela se afunda, ela entra em crise, ela entra nos vícios. Eu trabalho com dependente químico e muitos casos que chegam pra gente na casa de recuperação são de pessoas que perderam um relacionamento. Isso foi o start. Entrou, exatamente. Perdeu um emprego, não conseguiu se recolocar no mercado e entrou no vício. Então, assim, as pessoas não estão aprendendo a lidar com o perder. Isso é muito sério. A internet, ela tem um material, você pode escolher se você quer trabalhar com coisas boas ou coisas ruins, a internet tem à disposição. E recentemente eu vi uma frase, um meme, não sei direito, que eu achei muito legal. E era o seguinte: às vezes a gente ganha, às vezes a gente aprende. Exato. No sentido de que a derrota, ela não é simplesmente ruim, né, de você não ganhar, mas de você poder ter a oportunidade de aprender com aquilo. E muitos professores meus sempre falaram que a gente aprende mais errando do que acertando. Exato. E aí já me vem à memória, obviamente, nessa temática bíblica que a gente está, o exemplo de Jó. Não sei se dá para falar que ele foi o que mais perdeu, mas quando a gente chega no capítulo 42, onde ele faz a confissão de fé dele, a gente vê que provavelmente ele foi o que mais ganhou. Exato. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ele teve um relacionamento pessoal com Deus, a ponto de afirmar que ele estava vendo Deus ali na vida dele. E um derrotado completo. Exatamente. Completo. Perdeu tudo, né? Não sobrou nada. Exatamente. E como é que fica esse exemplo bíblico, pastor, para a nossa realidade? Como é que nós vamos aplicar isso? Dá para estudar o livro de Jó hoje em dia, ainda diante dessa questão que o pastor está levantando? Exato. Dentro dessa perspectiva, usando o livro de Jó, traçando esse paralelo com o livro de Eclesiastes, é um encaixe perfeito. Porque Jó perdeu, mas se nós olharmos para os propósitos de Deus que foram sendo costurados durante aquilo que ele foi perdendo e lá na frente depois foi tudo restituído, a gente percebe que de fato tudo que ele perdeu existia um propósito de Deus. E ele não entendia. Em muitos momentos ele questionava Deus. Por quê? Porque Jó era humano. Então ele não entendia o porquê. E às vezes nós não vamos entender. Não é problema você questionar. O problema está no fato de você entrar numa crise sem volta, numa crise existencial, onde Deus me deixou, Deus me esqueceu, que não foi a postura de Jó. Ele não faz assim. Por mais que ele não entende o porquê que ele estava perdendo. Jó era humano, né? Sim, sem dúvida. E o mais interessante, que daí Jó não tinha essa perspectiva, mas que hoje a gente tem, né, por conta da progressão da própria revelação de Deus, de uma vitória futura. Claro. Então a gente chora hoje por algumas questões, como o pastor colocou aqui, né? Um emprego, um familiar, as crises que a gente vive, sejam elas amorosas, financeiras e tudo mais, a nossa vida é desse jeito. Mas a nossa garantia de vitória, ela é certa. Exato. E talvez essa seja a grande confusão, de uma vitória certa, prometida, né, no porvir, né, escatológica, nos últimos dias, com uma vitória sempre momentânea. Exato. Talvez esse erro aí também confunda muito. Confunde demais, porque quando a Bíblia fala do dia do Senhor, quando a Bíblia fala que nós receberemos a coroa de honra, muitas pessoas aplicam essa realidade para o hoje. E nem sempre é para o hoje, nem sempre aqui nós seremos honrados. Basta nós olharmos a vida dos apóstolos. Sim. Se nós olharmos a vida dos apóstolos como parâmetro, nós vamos perceber que tem muitas coisas que hoje são faladas que não faz sentido, comparando com a vida dos apóstolos. Sim. Porque eles tiveram vidas extremamente complexas, difíceis, perderam, morreram de forma muito dura, mas a garantia da salvação é claro que tiveram. Sim. A própria expectativa messiânica de Israel com Jesus provavelmente teve esse problema. Claro. Porque eles estavam esperando uma outra questão. Exato. Um outro rei, né? Um outro estereótipo, vamos dizer assim. Esperava-se uma libertação, esperava-se que a manifestação do dia do Senhor seria para libertar daquela condição do jugo colocado pelo Império de Roma, quando na verdade a grande libertação que Jesus veio propor foi a libertação do corpo do pecado e dar ao homem acesso a Deus, a salvação, coisa que tinha sido quebrada no jardim. Então a frustração ocorre aí. Eles esperavam que era para cá. Eles esperavam que quando Jesus pegasse aquela moeda com a imagem de César, que ele não dissesse aquilo que ele disse. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles não esperavam isso. Porque eles acreditavam que a libertação seria de César, do Império, quando na verdade não. Legal. Até os próprios apóstolos, né, no episódio da crucificação,
com a posterior morte de Cristo, né, eles mesmos se esconderam. As mulheres que foram lá e viram primeiro, né, porque eles estavam com medo, achando que aquela entrada triunfal em Jerusalém marcaria exatamente essa posse do território e tudo mais, e não foi nada disso que aconteceu. Exatamente. Eles tiveram um começo meio trepidante. Depois, aí sim eles reconheceram e batizados e com o poder do Espírito, eles foram adiante. Pastor, vamos entrar aqui numa questão mais prática desse entendimento dos propósitos de Deus. Como é que eu e quem está nos assistindo vai conseguir compreender isso? O que a gente vai fazer para conseguir entender esses tempos de Deus na nossa vida e conseguir lidar de maneira saudável com eles, né? Diante dessa perspectiva mesmo de que Deus está no controle de todas as coisas. Então, basta nós olharmos com a maturidade, que isso é muito parte dos pastores ensinar, que existem limites. Nós vamos compreender certas coisas e outras coisas nós não vamos compreender, porque são propósitos misteriosos de Deus. Então, aquilo que é um propósito que é de mais fácil compreensão, poxa, uma porta fechou para mim, mas é porque Deus tem uma porta melhor para mim. Isso é fácil compreensão. Agora, você chegar para uma mãe que perde um filho e você chegar e falar assim, olha, Deus tem um propósito nisso. Pode ser que essa mãe olhe para você ou esse pai olhe para você e queira te matar, né? Como assim? Como que Deus tem um propósito com a morte do meu filho? Então, colocar-se limites. Então, algumas pessoas chegam para mim e apresentam uma questão de uma determinada fase e a pessoa pergunta, pastor, por que eu estou passando por isso? E eu me coloco no direito de olhar para essa pessoa e dizer, eu não sei qual é o propósito, mas eu sei que Deus tem um propósito nisso. Que no fundo, conforme Paulo vai dizer, é um propósito excelente, mais alto, que talvez você vai entender lá na frente. Ou talvez não. Ou talvez na glória, você vai poder chegar para Deus e perguntar, Deus, por quê? E talvez lá, talvez não, certamente lá, você vai conseguir compreender. Então, partir dessa maturidade de compreender que eu tenho limites. Eu não vou entender tudo. E a oração do Pai Nosso, ela é uma oração que me inspira a fazer isso. Sobretudo quando nós oramos, seja feita a Tua vontade. Ou seja, Senhor, ainda que eu não entenda os propósitos, que a Tua vontade seja feita. Porque na minha falta de maturidade, eu vou olhar e eu vou achar que aquele tempo é para hoje, é para agora, quando na verdade não. Quando na verdade o mais ideal é Deus fazer lá na frente. Talvez essa seja uma das saídas, né? Para compreensão mesmo de tudo isso. Pastor, como é que a gente vai fazer para entender que Deus é bom em todo o tempo? Porque diante dessa perspectiva, eu acho que esse tem que ser o ponto de partida. Independente da situação, Deus é bom e Ele está no controle. Mas essa rédea do nosso pensamento às vezes parece que foge, né? Foge. Dependendo da situação, a gente não consegue pensar adequadamente, vamos dizer assim. Claro. Numa conversa aqui nossa, a gente pode simplesmente falar isso. Tá fácil, né? Tá fácil. Fácil falar isso, porque a gente está aqui. Mas chegar para uma pessoa que está numa condição extrema, uma pessoa que está como um refugiado, uma pessoa que está na beira de um caixão, e essa pessoa acreditar que Deus é bom em todo o tempo, aí mora o desafio. E eu, como pastor, lido com muitas pessoas e tenho que lidar com pessoas que chegam para mim com esse dilema. Por que Deus permitiu? Se Deus é soberano, se Deus é excelente, por que Ele permite que certas coisas acontecem? Então aí entra uma questão muito forte, muito teológica, uma questão que já muitos discutiram, né? Desde Agostinho ou desde antes disso, já se discutia isso. Por que o mal? Por que Deus permite o mal? Por que o mal acontece? Sendo que, na verdade, pensar na bondade de Deus em todo tempo é acreditar justamente nos propósitos misteriosos de Deus, que hoje eu não consigo entender, hoje a minha compreensão não alcança, mas haverá um dia que eu vou alcançar. E isso acontece partindo de fé e esperança. Se não existir fé e esperança, a gente não consegue compreender isso. Sem dúvida, é difícil, mas é um processo de crescimento e amadurecimento, né? O pastor falou isso no começo, que todo cristão precisa passar. A gente vai precisar encerrar esse primeiro bloco e eu vou encerrar com uma pergunta, pastor. O irmão já vai pensando aí, a gente abre o próximo bloco com ela. Talvez essa resposta para a igreja
para alguém que já é ensinado nos caminhos do Senhor, que tem um conhecimento bíblico, responda muita coisa. Você tem que acreditar que Deus é bom. Mas e para a nossa sociedade, uma sociedade tão humanista, caracterizada pela busca do conhecimento? Essa resposta é suficiente para quem não é da igreja? Um pastor que vai lidar com uma família que não é convertida diante de uma perda de um ente querido, da morte, do desemprego. Falar que Deus é bom é suficiente? O pastor Luciano Scala vai responder no próximo bloco e a gente vai começar com essa resposta. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, mas antes da nossa parada, aquele recadinho tradicional do Shopping do Povo, olha, preparado especialmente para você. Olá, você que está assistindo a programação da HIT, eu estou aqui no Shopping do Povo com uma dica muito importante para vocês. Hoje eu quero falar para vocês sobre um livro que vai te ajudar muito, que o título já diz tudo, é uma pergunta. E talvez é uma pergunta que você tem feito. Deus, por quê? Você que está enfrentando um momento de luta, de adversidade, quantas vezes não fez esta pergunta? E através dessa leitura você vai aprender o que os versículos bíblicos dizem sobre este momento, sobre esta situação, como você deve se comportar como um verdadeiro cristão. Então o título é Deus, por quê? O que fazer quando a vida perde o sentido? Este livro está aqui no Shopping do Povo, na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do metrô, mas você também pode adquirir no nosso site spovo.com.br ou pelo Televendas 0 prestadora 21 2141 5100. E é isso aí, pessoal, essa foi a nossa dica de hoje. Bom, já estamos de volta com o segundo bloco do Consulta ao Doutor, temas bíblicos dessa noite, falando sobre o tempo e os propósitos de Deus. Usando como texto base o livro de Eclesiastes, o capítulo 3, o comecinho do capítulo, do versículo 1 até o versículo 11. E quem tem nos ajudado a entender um pouco mais sobre isso é o pastor Luciano Scala, ele que já no primeiro bloco falou bastante sobre a divisão ali do capítulo, desse trecho, entre os propósitos de Deus, que são imutáveis, e aqueles propósitos que são relacionados ao homem, aquilo que o homem pode fazer ou não e as posteriores consequências disso também. Pastor Luciano, no final do primeiro bloco eu deixei uma pergunta, eu vou recapitular aqui para o irmão poder responder e a gente então prosseguir no nosso bate-papo sobre a resposta que a igreja vai dar para o mundo, para a sociedade, diante dessas situações tão adversas que nós enfrentamos. Como que a igreja, o pastor, por exemplo, vai responder para uma família enlutada ou que passa por uma crise financeira, de repente passando até fome, a necessidade de que Deus é bom em todo o tempo. Essa resposta é suficiente para quem não tem esse conhecimento de Deus? Pois é, suficiente fica complicado de afirmar, mas é uma resposta possível, Mostrar para a pessoa que existe um propósito divino num momento trágico, que dali algo positivo pode acontecer, é o desafio. Claro que não é tão simples, ainda mais se tratando as situações tão duras da vida, as dificuldades da vida. Então, mostrar isso e mostrar que existe um propósito de Deus é complexo. Mostrar dizendo que foi um tempo, a pessoa cumpriu a missão, também não é tão simples, porque eu já tive esse dilema de chegar para alguém e ter que falar num momento como esse. Eu sei quanto é difícil, mas é a resposta possível a se dar. É algo que está ao nosso alcance, mesmo porque se trata de mistérios divinos. E quando nós estamos tratando com mistério divino, nós somos limitados para compreender mesmo. Às vezes seria até uma ousadia da nossa parte querer... Presunção nossa, exatamente. Querer aprofundar isso. Uma outra questão, antes da gente entrar nessa parte do homem aqui do texto, é diferente a resposta da teologia, pastor, por exemplo, na Europa e aqui no Brasil, diante de situações tão diferentes, por exemplo, economicamente, claro, culturalmente. Eu imagino que às vezes você responder sobre essa questão do dinheiro lá na Europa, nos Estados Unidos,
o teólogo às vezes é mais fácil do que numa situação de dificuldade como aqui no Brasil, América Latina e África, por exemplo. Sim. Acredito que pensar na igreja no estado de São Paulo já é pensar numa situação muito plural. De desigualdade. Exatamente. Boa. Nós temos igrejas que são localizadas em bairros onde são bairros de uma classe A, de uma classe mais nobre, e nós temos de uma igreja muito mais simples, então, da periferia. Então, assim, os dilemas são bem diferentes, né? São bem diferentes. E a resposta também, ela se torna diferente, sem dúvida. Com certeza, o teólogo tem que estar preparado, e o exemplo que o pastor deu muito mais prático do que aquele que eu tinha pensado, e no Brasil a desigualdade é tão grande, numa cidade como São Paulo, então, isso fica muito mais claro, assim, por minutos. Você está num bairro muito rico. Exato. Um pouquinho que você andou, você já vê uma outra realidade completamente diferente. Pastor, vamos aproveitar aqui o nosso tempo que voa, tempo que passa muito rápido aqui no programa, falar um pouquinho sobre esses versos 5 e 8, onde o irmão definiu ali como algumas questões que estão relacionadas ao homem, né? O irmão falou de plantar, de colher, de abraçar, de não abraçar. Mais pra frente fala do falar e ficar calado. Exato. E eu queria começar por aí, pastor, pela questão do falar e do ficar calado, porque eu vejo que isso não é da igreja só, é da nossa sociedade. O ficar calado hoje é impossível. Esse tempo não existe mais. Exatamente. O texto, quando ele vai mostrar esses tempos, né, ele vai justamente mostrar esse equilíbrio, essa sabedoria que nós devemos buscar. Porque existem horas que nós temos que falar, sim. Existem horas que nós temos que falar, que colocar para fora, que expor. Existem momentos que nós temos que dialogar. Eu trato com casais e existem dificuldades que o casal enfrenta por falta de conversar, de diálogo. Mas existem momentos que a melhor atitude é calar, que também não é tão simples. Calar perante uma afronta, por exemplo, não é tão simples. A pessoa tem um sonho, tem um projeto e ela sai contando para todo mundo. O grande problema não é porque alguém vai ouvir e vai colocar inveja, não. O grande problema é que você pode falar para alguém, essa pessoa pode ouvir e ela pode influenciar você a não mais acreditar naquilo que você estava tão disposto a acreditar. Então você vê que o falar aí foi totalmente prejudicial, influenciou na tua ação. Então o falar e o ficar calado são pontos muito necessários, que nós devemos buscar essa sabedoria. Será que agora é o momento de eu falar? Ou será que agora é melhor eu ficar quieto? Melhor eu guardar para mim? Melhor eu não falar? Melhor eu falar depois? Por isso que eu acho fantástico esse texto, porque ele é muito prático, né? Tiago fala que aquele que consegue domar a sua língua, ele é muito sábio. Controla o corpo inteiro, né? Exatamente. Pastor, quando o irmão falou de casal, um casamento que tem mais tempo, ou até recém-casado, mas que já teve um período de namoro, você às vezes conhece a pessoa. Então, vai chegar um tempo que depois de bater um pouco a cabeça, você vai aprender, poxa, com ela é melhor eu esperar. Exato. Nunca falar na hora. Mas às vezes você não tem esse conhecimento com todo mundo. Às vezes com o seu chefe, às vezes com alguém que você encontrou na rua. Às vezes você vai querer falar porque você não conhece e tal. Como é que nós vamos ter essa sensibilidade, pastor? Como é que nós vamos aprender a hora que a gente olha, poxa, aqui é melhor eu ficar quieto, ou aqui eu tenho que falar. Às vezes até, pastor, e a gente escuta isso muito nas igrejas, com injustiças. Mas tem hora que até para injustiça a gente tem que esperar um pouco, porque não vai adiantar nada, você só vai inflamar mais. Você não vai resolver. E depois você poder... Exatamente. Como é que nós vamos entrar... Eu acho que a grande palavra aí seria a palavra sabedoria, né? Que está relacionada ao saber agir com equilíbrio. Então, saber a hora de falar e a hora de não falar é um dos princípios mais fundamentais para a gente ter uma vida saudável, uma vida boa, uma vida equilibrada. E é justamente isso, buscar essa sabedoria. E é Deus que vai nos dar, é algo divino. Você conseguir compreender o momento certo de você falar ou de ficar quieto, quem consegue isso é uma pessoa muito sábia, extremamente sábia, né? Então é isso que nós devemos buscar. Com certeza, esse conhecimento, e em Provérbios, Salomão fala muito disso, né? Da sabedoria, e talvez seja um bom caminho para começar. Exato. Você lendo ali Provérbios, você vai encontrar muito conhecimento e muita sabedoria ali naquilo que Salomão fala também. Pastor,
E essa questão do plantar e do colher ali, que o texto fala também, como é que nós vamos relacionar isso só com uma questão de obra mesmo, de trabalho, ou isso tem a ver também com coisas que nós vamos plantar na nossa vida, nos nossos relacionamentos? Como é que o irmão desenha e interpreta essa passagem? Certo. O que eu gosto de pensar acerca desse texto é que existem alguns tempos que eles são até mais fáceis de compreender. Esse de plantar e colher, ele é muito óbvio, né? Existem outros mais difíceis, como de matar e curar. Isso é tremendo, isso daí tem uma profundidade bem interessante por detrás. O tempo de rasgar, o tempo de coser, tem todo um mistério por detrás. Mas no exemplo do plantar e colher, ele não se refere apenas à produção, ao trabalho, aquilo que você está plantando para a sua vida profissional. Ele se refere a tudo na vida. Na tua relação com o teu filho, por exemplo. Aquilo que você está plantando na tua relação com Deus. Na tua relação para com o próximo. Você está plantando generosidade. O que você vai colher? Você vai colher generosidade. Então o texto mostra isso, que é praticamente obrigatório a colheita em cima daquilo que você plantou. Plantou laranja, você vai colher laranja, não tem jeito. Mas isso se refere a tudo na vida. É muito amplo essa questão do plantar e colher. Pastor, na nossa vida espiritual, como é que isso funciona também? Afinal de contas, a gente trabalha no meio cristão muito com aquela metanoia, né? Aquela mudança de mente, de comportamento, de conversão, né? Também o pessoal fala muito. A pessoa, em algum dado momento da vida, pode estar plantando alguma coisa, mas no meio do caminho ela vai mudar. Certo. Ela vai ter uma transformação. E essa transformação vai ser para aprender a lidar com aquilo que ela obrigatoriamente vai colher, ou ela vai poder mudar esse fruto aí no meio do caminho? A questão é que quando existe um arrependimento genuíno, quando existe um arrependimento verdadeiro, as coisas elas podem ser mudadas, elas podem ser transformadas, né? Essa questão do plantar e colher, por mais óbvio que pareça ser, se você plantou um fruto A, você vai colher um fruto A, existe uma ação divina aí nesse meio. E eu particularmente acredito muito no arrependimento genuíno. Sim. A gente olha, por exemplo, no livro de Jonas, e existia um desígnio para Nínive. A cidade de Nínive estava destinada à destruição, mas houve um arrependimento. E naquele arrependimento, o caminho parece que foi mudado. Existe uma palavra de um rei chamado Ezequias, que existia uma colheita. Existia algo já determinado, você vai morrer, arruma a tua casa. E a sua ação de arrependimento, o seu choro, foi tão sincero que aquilo mudou. E Deus acrescentou 15 anos. O profeta nem saiu da sala, Deus mandou, vai lá. Fala para ele. Então, eu particularmente acredito nesta ação, e esta ação do arrependimento é aquilo que realmente pode mudar resultados na nossa vida. Legal. E é interessante, pastor, e o irmão estava falando e eu pensando aqui, na questão de Nínive, é muito marcante que o texto fala que até os animais eles vestiram com um pano de saco e cinzas. O texto é tremendo. Depois você dá uma lida lá para você Sabe refletir. Que eu sou apaixonado pela história de Jonas. Eu quero, para esse ano de 2019, preparar um livro sobre esse trabalho, sobre esta profecia de Jonas, porque é um dos livros mais fantásticos da Bíblia. Ainda quero vir aqui falar sobre Jonas. Com certeza o espaço vai estar aberto, porque o livro de Jonas é maravilhoso. O ano passado muita gente escreveu sobre Jonas, alguns lançamentos, foi muito legal. E é um livro que traz muitos ensinamentos. É curtinho, para você ler e reler. Muito profundo, né? Demais. Jonas é maravilhoso, vale a leitura também. Mas o que eu ia falar, pastor, é que essa questão do arrependimento, às vezes a gente trabalha muito com conversão e mudança de mente para o não cristão para o cristão, né? Então a pessoa não era crente, ela se converte, ela virou cristão, ela teve uma mudança de mente, mas para o próprio cristão isso deve acontecer muito. Claro. E deve ser uma prática recorrente na nossa vida, porque por mais que a gente busque a santificação, a conversão ela é uma etapa, mas a santificação não é um processo. Algumas histórias mostram que realmente a pessoa se converte, no outro dia ela larga tudo. Exato. Vício, problema, tudo. Mas tem muita gente que não é assim. A maioria não é. E você passa um processo durante a sua vida, algumas batalhas vão até o leito de morte. Você não consegue, antes disso, resolver.
E você está sempre passando por esse processo de mudança. Recentemente eu trouxe uma mensagem na igreja, 2 Coríntios 3,18, que fala que nós somos transformados de glória em glória. Um processo gradativo. Então, esse processo, esse desvelar de ver a glória, ele vai nos transformando. Isso ocorre quando a pessoa ela está em busca de Deus. É fantástico, porque Paulo foi um homem que a transformação de Paulo foi muito rápida. Ele se converte ali, ele teve aquela ação de Deus, do Espírito Santo nele, mas com todos não são assim. Então ela vai acontecendo. E a cada dia, esse trabalhar da glória de Deus, ele vai nos moldando, nos transformando gradativamente. Esse texto de Coríntios é um dos textos mais clássicos que fala sobre isso, que é de glória em glória. Não é de glória, mas de glória em glória. Ele vai acontecendo. E isso interfere muito no nosso entendimento do tempo, porque muitas vezes a gente quer uma transformação imediata, né? Sobretudo na vida do outro. A gente quer que o outro se converta. Claro, exatamente. Exato. Era o exemplo que eu ia dar, né? Numa família, no casamento, por exemplo, a esposa orando pelo marido, ela quer uma transformação completa. Deus muda esse homem por completo. Deus vai alcançar, às vezes vai mudar um pouquinho, depois muda mais um pouquinho. É o tempo também, né? Exatamente. E às vezes é tão difícil da gente entender isso, pastor, principalmente na área espiritual, do tempo, das etapas, do processo, de como Deus vai trabalhando. E nós queremos tudo para o imediato, nós queremos tudo para agora, na vida do outro, até na nossa vida, a gente quer uma transformação, quando na verdade é um processo. E é um processo que ele vai sendo melhorado e adaptado a cada dia. E a gente tem que deixar o agir de Deus acontecer, né? Isso é tão difícil quando a gente fala dessas etapas de melhorar, é muito difícil, mas de fato é um processo e que a gente precisa entender principalmente no outro, que às vezes é talvez o mais difícil. Vamos entrar nesse mistério aí agora, pastor, que o pastor comentou aí do tempo, aí da morte, do rasgar, do cozer. Como é que nós vamos explicar isso daí? E eu nem me atrevo a falar, vou deixar com o irmão explicar, porque é difícil. Algumas pessoas elas podem olhar para um texto e falar que existe um tempo de matar, e ela pode dizer, mas como assim, né? Então quer dizer que eu tenho liberdade para matar alguém? E na verdade não. Olhar para esse texto na ideia de matar e curar, é necessário entender que a morte e a cura elas estão acessíveis às nossas mãos. E 2, existem coisas que nós devemos matar. Existem coisas que nós devemos dar para alguém, repartir. Agora tem coisas que a gente tem que de fato morrer. E quando você olha, por exemplo, uma planta que você deixa de cuidar dela, de regar, de cultivar, ela morre. Um animal é a mesma coisa. E na vida existem coisas internas a nós que nós devemos realmente deixar para trás e morrer. É uma expressão que nós usamos, colocar uma pedra em cima. O que significa isso? Matar realmente. Porque se você não mata, isso pode te matar. Então, às vezes é um sentimento, às vezes é uma mágoa, é um negócio de vingança, que ou você, de fato, elimina isso da tua vida, ou isso vai trazer prejuízo. E o fato do texto falar na sequência que existem coisas que nós devemos curar, ou o tempo de curar, é justamente isso. Que existem coisas que para nós alcançarmos a cura, vai partir de você deixar para trás, de você esquecer, de você perdoar. Quando eu perdoo alguém, a outra pessoa não vai mudar nada para ela. Eu que sou curado quando eu perdoo. A morte que estava dentro de mim, essa morte é eliminada. Essa é uma das compreensões sobre essa questão do tempo da morte e o tempo de curar. Uma outra complexidade nesse texto é o tempo de rasgar. Que por muitas vezes eu olhei para esse texto e falei, mas como assim rasgar? Qual o sentido? E o texto, quando ele fala do rasgar, é justamente o momento de nós rasgarmos as nossas vestes. E todas as vezes que os homens da Bíblia, ou as mulheres, ou as pessoas, os reis, se rasgaram perante Deus, foi numa situação de humilhação. Eles se humilharam para Deus. E esse rasgar nada mais é do que você realmente rasgar suas vestes perante Deus, para que Deus possa trazer um recomeço para a tua vida, né? O coser é o recomeço. O rasgar é você se rasgar de fato perante Deus. Pastor, é interessante, eu tenho percebido que o texto, então, ele tem uma relação, né?
Parece que o autor faz um paralelismo ali em todas essas circunstâncias. Você planta, você colhe, você mata, né? Você cura, você rasga, você vai costurar e assim sucessivamente. Essas relações de causa e efeito, assim, elas são realmente aplicáveis nessa situação, como o irmão está desenhando, assim, ou seja, quando fala de um, está obrigatoriamente relacionado com o outro. O outro seria uma consequência, o resultado. Planta, colhe, resultado. Você se humilha, você se rasga e você depois costura. Você abraça e depois você solta algumas coisas. Então, assim, isso é muito interessante, porque ele vai justamente mostrando como uma espécie de um resultado, né? A atuação, ela provoca algo. A atuação não é isolada. Aquilo que eu jogo uma pedra na água e ela vai criando as ondas. Lá na frente ele fala, você lança o pão na água e lá na frente você vê. Ou seja, é justamente isso, uma causa e efeito. Nessa questão do matar e curar, pastor, o irmão falou de matar algumas coisas dentro da gente também, mas eu estava pensando, fazendo essa relação com aquilo que o Tiago fala da língua, muitas vezes a gente pode usar algumas questões para fazer isso também. Por exemplo, com a nossa língua a gente pode matar alguém, mas com ela a gente pode curar também. Exatamente. Pode fazer essa aplicação? Pode, perfeitamente. E você pode trazer morte para um sonho de uma pessoa. Alguém chega para você e traz um sonho. Poxa, eu tô com um projeto, um sonho. Você pode matar o sonho dela. Dependendo daquilo que você fala, sem sabedoria. Como também você pode trazer cura. Sim. A pessoa chegar e falar assim, eu vou desistir do meu casamento, eu vou desistir da minha vida, eu vou desistir de um projeto. E você chega e cura a pessoa com a palavra. Você vai e alimenta a pessoa. Não, mas por que você vai fazer isso? Não desiste não, vamos continuar. Vai dar certo e você pode motivar a pessoa a continuar. Isso é muito curador. Com certeza, ajuda muito. Pastor, nessa outra questão, o irmão fez uma relação mais espiritual, eu queria abordar um pouquinho da questão da gente rasgar e costurar, da gente se rasgar perante Deus. A gente escuta muito hoje a palavra avivamento, essa busca, a igreja brasileira precisa se avivar, congressos de avivamento e tal. Mas parece que a gente tem buscado de uma outra forma, porque o irmão citou muito bem todos os exemplos bíblicos. Quando fala de uma proximidade com Deus, desse avivamento, fala dessa questão da humilhação, de você se rasgar perante Deus. Não vamos nem falar aqui de abandonar pecado nem nada disso, mas você se aproxima e fala, Deus, é desse jeito que eu tô, é isso que eu sou, e agora o Senhor precisa trabalhar. Exato. Mas parece que isso falta, pelo menos na nossa busca atual por avivamento. Porque a impressão que dá é que o avivamento é algo que ocorre, não sei, eu acredito que parece que é de fora para dentro. E, na verdade, o avivamento começa aqui dentro de nós. Esse rasgar, muito mais do que, além de ser uma situação de você se humilhar perante Deus, é você se despir. É você tirar tudo aquilo que é uma vaidade. É você olhar, por exemplo, para a história de Naamã, que para mergulhar, certamente tirou as suas vestes, e ali ele se mostrou quem de fato ele era. O avivamento ocorre, sobretudo, quando eu reconheço quem eu sou. Reconheço o tão falho que sou, o pecador que sou, tão igual eu sou àquela outra pessoa. E aí o avivamento acontece. Esse reconhecer de como eu sou limitado, de como eu sou miserável homem pecador, é aí que acontece o avivamento. Quando eu me deixo morrer, quando eu de fato me enterro, é aí que Deus traz o avivamento, Ele traz vida novamente. Ele consegue ressurgir dentro de mim. Eu acho isso parte por aí, o avivamento. Isso é um pensamento cristão clássico, né? Quando a gente vê os avivamentos da história, não só bíblica, mas da nossa história contemporânea também, todos passaram por isso. Mas se a gente fizer uma relação com aquilo que a gente falou no primeiro bloco, pastor, da nossa sociedade, uma sociedade que não é preparada para o fracasso. A gente chegou à conclusão aqui que a nossa sociedade ela não está preparada para ser segundo. É, obviamente, uma sociedade que não está preparada para se humilhar, para você reconhecer dependência de outra, não outra pessoa, né, mas de outro ser, que no caso é Deus. Você fala, olha, eu não consigo, eu preciso de você para fazer. Como é que essa geração vai se quebrar esse ponto? De falar, ó, eu não consigo fazer sozinho, preciso de você, Deus. Eu percebo que cada vez mais a sociedade, no geral, ela tem a necessidade de mostrar algo que na verdade não é. Parte das redes sociais, parte das fotos que nós postamos,
parte dos vídeos que nós fazemos, daquela alegria muito plástica, muito falsa, né? Então, reconhecer essa sua necessidade de Deus, essa sua necessidade do outro, é algo que parece estar muito fora de cogitação na atualidade, mas é algo necessário. E muita frustração que ocorre hoje e muitas pessoas que são fracassadas dentro de si é justamente por tentar viver uma vida que não é dela. Tentar carregar uma máscara, tentar carregar uma fantasia que não é dela. Enquanto ela carrega isso, ela está afadada ao fracasso. Ela está condenada, de fato, a fracassar na vida. Então, o papel nosso como igreja é justamente mostrar que nós somos iguais e justamente mostrar que nós somos falhos, limitados, que precisamos um do outro e, sobretudo, precisamos de Deus. Com certeza. Esse é um movimento que precisa partir, pelo menos na minha visão, pastor, o irmão pode complementar isso, de dentro da igreja. E talvez a igreja hoje ainda pareça para um mundo muito individualista, assim, vamos dizer assim, né? Cada um preocupado com a sua salvação. Sim. E a gente ainda não consegue se preocupar com o coletivo, de maneira que a sociedade, aqueles que estão doentes, precisam de uma palavra nossa. Talvez acho que essa barreira do individualismo, que é uma barreira da nossa sociedade, ainda que no Brasil a gente ainda seja muito aberto, na Europa, por exemplo, a gente vê relatos de missionários que não conseguem falar com o vizinho, porque o cara não abre a porta. E aqui no Brasil a gente ainda não tem esse extremo. Mas é uma sociedade muito individualista. No prédio que eu moro, às vezes eu estou no elevador, alguém entra e não dá bom dia. Às vezes eu não dou bom dia também, né? Eu preciso fazer essa meia-culpa também. Mas, de maneira geral, a igreja precisa quebrar essa barreira para alcançar o perdido, né? Exato. Quem precisa. Esse reconhecimento começa dentro da igreja, né? Começa do pastor da igreja, ele fazer esse papel de reconhecer, de não se colocar como aquele que está acima de, não, mas nós somos iguais aqui, nós somos... Esse degrau de igualdade é o que, daqui que parte, né? Da igreja que parte e a sociedade consegue ser alcançada. Eu creio nisso, né? Eu também creio, pastor, que a igreja tem esse poder vindo do Espírito Santo para quebrar essa barreira e romper grilhões. Influenciar positivamente, com certeza, né? Como foi a marca da igreja durante os séculos e na história, e a gente não tem como negar, a história está aí para contar. Pastor Luciano Scala, eu vou agradecer, irmão, porque o nosso tempo voou, passou muito rápido. Pastor, muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui essa noite, poder nos ajudar bastante no esclarecimento desse tema. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre muito bom estar aqui, falando da palavra de Deus e sempre um prazer. Eu, quando tiver oportunidade, estou à disposição. Com certeza. Pastor, antes da gente passar os contatos, tem um material do irmão aqui, eu vou pedir para o irmão pegar, me passar aqui para a gente mostrar, e vou pedir para o irmão falar um pouquinho sobre esse pensamentos e reflexões, uma devocional aqui do pastor Luciano Scala, vou mostrar aqui, ó, isso. Legal. Pode falar, pastor. Na verdade, eu trouxe esse presente para você. Legal. Esse daí eu lancei no comecinho do ano. Na verdade, é uma agenda, né, de anotações, e onde a pessoa vai falar das suas metas. Essa foto que está aí na frente, na capa, ela fica bem próxima da nossa casa de recuperação. É uma linha do trem. E aí tem algumas frases minhas, são 200 frases, onde a pessoa vai colocar suas metas. Eu coloquei essa foto porque aí fala, por exemplo, essa foto ela fala muito comigo, porque é uma linha de um trem. E ela tem o seu objetivo, ela tem a sua meta. E é assim que nós devemos ser, né? Devemos ter os nossos objetivos, as nossas metas. Então, nada melhor do que começar o dia com uma palavra de reflexão e também colocando as suas metas, as suas anotações. Fica aí esse presente para você. E se alguém quiser depois adquirir, pode entrar em contato comigo. Com certeza, eu vou usar muito, eu gosto bastante aqui de escrever. Vou colocar aqui minhas metas e tarefas do dia aqui, pastor. Obrigado, viu? Você que se interessou também pelo livro aqui ou para outros contatos com o pastor, tirar alguma dúvida que ficou, óbvio que a gente não conseguiu responder tudo, ficaram muitas questões, eu vou passar os contatos. Primeiro, o telefone, 0 prestadora 11 aqui de São Paulo, é o 99209-6625, 99209-6625, ou pelo e-mail, prlucianoscala@hotmail.com, prlucianoscala@hotmail.com. No Facebook, Luciano Scala. Você vai lá procurar, você vai encontrá-lo. E no Instagram também, né? É fácil de encontrar do mesmo jeito. Luciano Scala, você coloca lá que você vai encontrar. E o site é o www.trilhavb.com.br.
www.trilhavb.com.br. Pastor Luciano, muito obrigado novamente. Que Deus abençoe a vida e o ministério do irmão. Maravilha, eu que agradeço. Que Deus abençoe a todos que puderam assistir o nosso programa. E se Deus quiser, teremos aí uma continuação de mês abençoado, debaixo da graça de Deus. Amém, em nome de Jesus. Para você que nos acompanhou, uma ótima noite. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Olha, você que acompanhou todo o programa, você pode revê-lo lá no YouTube, no canal da HIT, e você pode compartilhar pelo WhatsApp, pelo Facebook. Fique à vontade, compartilhe e aprecie sem moderação. Se você conhece alguém que de repente falou sobre o tema, indica o canal da HIT lá no YouTube, tá bom? Você pode rever não só essa entrevista, mas todas as outras entrevistas do Consulta ao Doutor Temas Bíblicos, o canal da HIT TV. É só você ir lá na busca do YouTube, HIT TV, que você vai achar não só o Consulta ao Doutor Temas Bíblicos, mas todos os programas da emissora. Muito obrigado, um ótimo finalzinho de domingo e uma semana abençoada, recheada de graça e misericórdia. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser.